Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós somos cidadãos do céu. Amém? Nós somos cidadãos do céu. A nossa morada nessa terra, e especificamente também em Guaratinga, é passageira. A nossa real morada é o céu. A nossa real cidade é a nova Jerusalém celestial. Mas por enquanto nós estamos aqui. Por enquanto nós somos habitantes desse planeta, nós somos brasileiros, residimos no Brasil, moramos no estado da Bahia e somos cidadãos de Guaratinga nessa nossa passagem. E como a igreja está inserida na sociedade, a Igreja Nova Jerusalém está na Rua Clemente Chaves, bairro Novo Horizonte, Guaratinga. Então, a igreja faz parte da sociedade. Então, para fins de informação, atualizando aqui, certamente já sabem, né, que o Rafael Gandhi foi eleito prefeito, mas eu vou estar atualizando aqui também os vereadores que foram eleitos para fim de conhecimento dos irmãos. Então, foi eleito para vereador Genaldo da Verdura, Paulo Chiclete, Daniel da Assistência, professor Hélio Marcos, Rodrigo, o enfermeiro, Edmilson da Cabeceira, Luiz Eduardo, Leandro, o filho de Santo Corretor, Tal do Sul, Jean Nunes e Simone Almeida. Então, Rafael Gandhi, prefeito de Guaratinga, e esses 11 nomes que eu aqui citei foram eleitos vereadores. Mas, virando a página, vamos à Bíblia. Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 em diante. O apóstolo João, em uma visão gloriosa, ele viu, e assim ele descreveu: viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu os seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto, no manto desse cavaleiro montado em um cavalo branco, está escrito, em sua coxa, na verdade, está escrito, no seu manto e na sua coxa está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós sabemos que é Jesus Cristo. Que o Rafael Gandhi receba de Deus sabedoria para governar essa cidade, que os vereadores recebam sabedoria para estarem governando dentro ali dos deveres essa cidade, mas que essa cidade nunca venha virar as costas para o Rei, para o Senhor dos Senhores. De nada adianta uma cidade se alegrar com o prefeito ou com o vereador e não se alegrar com o Senhor Jesus. Por isso temos que orar, por isso temos que clamar, interceder por essas autoridades que foram eleitas, mas também orar para que venha sobre essa cidade um avivamento de tal forma que vai fazer com que as pessoas tenham a mesma alegria e a mesma disposição que tiveram para se alegrar na política. E muitos cristãos, muitos crentes, muitas pessoas firmadas na presença de Deus, nessas semanas de período eleitoral, ficaram loucas. Eu vi crente ofendendo um ao outro, meus irmãos. Eu vi a cidade dividida por causa de política. E isso entrou na igreja. Isso, de certa forma, afetou o meio evangélico. Graças a Deus, vocês são testemunhas que nessa eleição eu não citei o nome de um político aqui. Estou citando agora para fins de formação e para orarmos também pela vida deles. Mas que essa cidade
venha ter a mesma alegria. Que a mesma alegria que tiveram para celebrar o Ezequiel Xavier durante a campanha, que a mesma alegria que tiveram para celebrar o Rafael Grande na campanha e agora eleito, que a mesma alegria que tiveram para marcharem com bandeiras nas mãos atrás dos candidatos a vereadores em campanha, que agora também estão alegres com as eleições de cada um deles, que essa cidade venha experimentar a alegria de adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E cabe a nós, igreja, meus irmãos, clamarmos por esse avivamento. Cabe a nós, como igreja, orar, interceder e colocar o pé para fora da igreja para falar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e sempre trazer mais um. Sempre trazer mais um para a igreja, para diante do Rei Jesus. As autoridades, meus irmãos, as autoridades são constituídas por Deus. Infelizmente, durante muito tempo, nós crentes, nós acreditamos que a política era coisa do diabo. Na verdade, não é. A política é uma ferramenta, é um sistema de governo. É necessário que haja política para que as coisas funcionem como Estado, como país. A politicagem é do diabo. As mentiras, os que são praticados, as coisas que são praticadas às escondidas, isso é do diabo. E, infelizmente, na nossa nação, também em Guaratinga, muita coisa acontece às escondidas. Muitas coisas acontecem nessa cidade debaixo dos panos. Mas o Rafael Gante e os vereadores que foram eleitos debaixo da instituição de Deus. Foram eleitos debaixo do proceder de Deus. Romanos capítulo 13 nos diz isso. Romanos capítulo 13, versículo 1. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Olha só. Independente dos milhares de votos que o Rafael Gante teve, ou que os vereadores teve, centenas de votos, no final das contas, quem institui é Deus. No final das contas, é uma autoridade que foi fruto do proceder da vontade de Deus. Mas essas autoridades, elas não são servas de Deus só por terem sido instituídas por Deus. O Rafael Grande e os vereadores eleitos, eles não podem se considerar servos de Deus apenas por isso. Eles precisam cumprir um critério. Eles precisam obedecer uma ordenança de Deus. E essa ordenança está no versículo 4. Romanos capítulo 13, versículo 4. Pois a autoridade é serva de Deus para o bem. Ou seja, o Rafael Gante só vai ser um servo de Deus nessa cidade, na política, se ele fazer o bem. Se ele fazer o mal, ele vai ser um servo do diabo. Da mesma forma, os vereadores eleitos só serão servos de Deus, só poderemos considerá-los servos de Deus se fazerem o bem. Se fazerem o mal, serão servos do diabo. E nós sabemos que o diabo está em tudo aquilo que é sujo, imundo, imoral, corrupto. O diabo está onde aqueles que deveriam ser instrumento de justiça se tornam instrumento de injustiça, de opressão. Eu resido aqui nessa cidade há 5 anos. Eu nunca vi 1 metro de rua ser asfaltada. Eu moro nessa cidade há 5 anos. E socorro pessoas que quem deveria socorrer é a prefeitura, é a Câmara de Vereadores. Para a glória de Deus eu tenho socorrido, porque a igreja de fato é para isso. Mas são pessoas que não conseguem nada daqueles que deveriam fazer algo por eles. É muita injustiça nessa cidade. É muita maldade nessa cidade. É muita corrupção nessa cidade, na prefeitura e na Câmara de Vereadores. Mas a maior autoridade nessa cidade é Jesus Cristo. E nós, como servos de Jesus, nós vamos orar. Orar para que nos próximos 4 anos o Rafael Grande e os vereadores eleitos de fato sejam servos de Deus para se afastar do mal e fazer o bem. Que eles iam sentar em suas poltronas sabendo e reconhecendo que foi Deus que permitiu e que eles precisam honrar com fidelidade esses cargos que eles receberam de Deus a autorização. E cabe a nós orar, clamar, interceder para que seja um governo de paz
e para que haja nessa cidade homens e mulheres, porque na verdade uma foi eleita, a Simone, que a Simone e os 10 vereadores, juntamente com o prefeito, venham fazer dessa cidade de fato um lugar de paz, sem guerra, sem contenda, sem divisão, mas governando debaixo da mão poderosa do Senhor. E eu convido a igreja para ficar em pé. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar por esses homens e por essa mulher, a vereadora eleita. E que haja temor, meus irmãos. Que haja temor e tremor no coração dessas autoridades. Feche os olhos. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, clamamos como igreja nesta noite e apresentamos diante do Senhor a vida do prefeito eleito Rafael Gante. Ó Deus, que o Senhor esteja resplandecendo sobre a vida deste homem a luz da Tua face. Que o coração dele seja quebrantado pelo temor e pelo tremor ao Senhor. E que ele reconheça, Deus, que embora tenha sido o povo que o elegeu, que ele reconheça que existe um Deus assentado em um alto e sublime trono, e que foi com a Tua permissão, foi, ó Deus amado, proceder da Tua vontade, que o colocou, amado Deus, como prefeito dessa cidade. Estende, Deus, a Tua mão poderosa sobre este homem, e em nome de Jesus, que ele não venha se desviar, que ele não venha se afastar do propósito, ó Deus, que é governar essa cidade com justiça, com verdade e com sinceridade. Abençoe a sua esposa, abençoe os filhos, abençoe, amado Deus, esse homem e a sua família, que haja paz dentro do seu lar, e que o Senhor esteja derramando sobre o Rafael Gante e a sua família a Tua bondade e a Tua misericórdia. Estende a Tua mão, Deus, sobre os 11 vereadores que foram eleitos. Que cada um deles recebam do Senhor, Deus, o temor e o tremor ao Teu santo nome. Que sejam, amado Deus, guardados de todo mal, de toda investida, de toda sedução, de tudo aquilo que Satanás levanta para tentar e para seduzir. Meu Deus, em nome de Jesus, que assim seja sobre os vereadores dessa cidade, a Tua mão poderosa e o temor e o tremor do Senhor no coração de cada um deles. Lança a Tua luz, meu Deus, sobre a cidade de Guaratinga. Tira as trevas, tira a escuridão. Lança a Tua luz sobre essa cidade, meu Deus. E não permita que nada de oculto, que nada de escondido, que nada que será tratado, Deus amado, longe da vista, que o Senhor venha lançar luz, que nada fique em oculto, mas que tudo seja revelado, para que haja temor e tremor, Deus, no coração dessas autoridades. Abençoe a cidade de Guaratinga. Tenha compaixão, tenha misericórdia dessa cidade. Tenha compaixão da Tua igreja nessa cidade. A Tua igreja, Deus, é uma autoridade nessa cidade. A Tua igreja é uma autoridade estabelecida nessa terra. Tenha misericórdia da Tua igreja nessa cidade, Deus. Aviva a Tua obra, desperta o Teu povo e levanta homens, mulheres, crianças. Aviva a Tua obra nessa cidade, Deus, para que a Tua igreja nessa cidade seja uma voz profética de autoridade. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos ao Senhor, porque quem reina e quem governa Guaratinga é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Aplauda o Senhor. Aleluia. Podemos sentar, meus irmãos. Hoje, por volta de umas 3h45, eu passei no meio daquela multidão. De um lado, uma multidão de vermelho, do outro, uma multidão de laranja, e um pequeno espaço aqui para passar. E eu passei naquela multidão para ir ao hospital, visitar um rapaz que está só o couro e osso. Está só pele e osso, meus irmãos. Não tem mais músculo, não tem mais carne. E eu fui orar por esse rapaz. Enquanto eu estava lá naquela sala de hospital, lembrando que eu tinha visto minutos antes pessoas bebendo, pessoas gritando, pessoas vaiando, pessoas, sabe, parecia que
estava prestes a acontecer uma guerra. Um grupo de um lado, um grupo do outro. E eu fiquei pensando, meu Deus, esse rapaz está aqui, não consegue falar, não tem força para falar, somente a pele e o osso. Enquanto a multidão se mobiliza ao redor de políticos, poucos são aqueles que se mobilizam por um necessitado, por um carente. O que me frustra na política é isso, sabe, meus irmãos? Um engano. A paixão cega que toma a mente das pessoas, a ponto de ficarem roucas, a ponto de suarem. Ontem a polícia teve que intervir lá na Alberto Costa Lima, no comitê do Rafael Grande. Teve que parar 2 viaturas, os policiais tiveram que sair para evitar briga, para evitar violência. A cidade se mobiliza, e tudo bem, é assim, a democracia é assim. Mas por que não se mobiliza para o bem, para ajudar, para socorrer? Só eu sei o quanto que eu sofri para levantar pessoas para ajudar o neto. Eu não consegui, meus irmãos, levantar 100 pessoas nessa cidade. O Gilvão tem batalhado. E poucas são as pessoas que se posicionam. No grupo do WhatsApp que eu fiz para ajudar o neto, tinha lá 2 ou 3 candidatos a vereadores, não ajudou com 1 centavo, estava lá fazendo não sei o quê. A ajuda ao Gilvan, toda a Guaratinga soube, eu postei no Facebook, não apareceu um candidato a vereador, não apareceu um candidato a prefeito para dar 1 centavo, nem para oferecer um carro, para a gente ir lá fazer os exames. Mas o povo se mobiliza para tudo aquilo que não agrada a Deus, para tudo aquilo que não vai gerar vida. E a igreja está caindo nesse engano. A igreja está caindo nesse engano de se mobilizar por algo que não vale nada, por algo que não importa. Vamos clamar pela misericórdia do Senhor, para que haja paz nessa cidade, que as pessoas que xingaram umas às outras venham se perdoar. Semana passada, um camarada aqui em Guaratinga xingou uma comerciante aqui de Guaratinga, uma mulher serva de Deus. Mas no Facebook, esse camarada chamou essa mulher de vadia e vagabunda. Só porque ela não é do grupo dele, só porque ela é apoiadora do outro candidato. Um outro camarada postou no Facebook, esculhambando, denegrindo a imagem de uma professora aqui em Guaratinga por causa de algo que aconteceu há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, parece que essa professora fez algo assim, sabe que toda a cidade soube, foi algo assim escandaloso, mas ficou no passado. Ficou no passado, nem ela queria mais lembrar isso. Aí esse camarada posta no Facebook lembrando, para humilhar, sabe, para machucar a mulher. E tudo isso por causa de quê? Por causa de política. Por causa de homens que estão concorrendo a um salário muito alto. Ano que vem o salário de prefeito aqui em Guaratinga vai ser de 21 mil reais. Como é que não briga desse jeito, né? Como é que não se esforça? Eu falo eles. O salário de vereador também vai aumentar. E o povo continua na mesma. O povo promove essas pessoas a um cargo que vai ganhar milhares de reais e o povo continua na mesma. E continua na mesma porque olha mais para eles do que para Jesus. Porque busca mais a eles do que a Jesus. E falo isso dentro da igreja também. Mas essa palavra que nos revelou que Jesus é o Rei dos Reis. A maior autoridade não é Lula, a maior autoridade não é Jerônimo, governador do estado, a maior autoridade não é o agora, então prefeito da cidade, Rafael Grande, nem os vereadores, a maior autoridade sobre as nossas vidas é Jesus Cristo. E quando a igreja aprender isso, quando nós como igreja aprendermos que de fato a maior autoridade é Jesus Cristo, nós iremos olhar para esses políticos não como celebridades, não como bezerros de ouro, mas como pessoas que são dignas de oração, que são carentes de oração e necessitadas da misericórdia do Senhor. É isso que temos que aprender. Amém? Glória a Deus. O presbítero Cecílio Alípio é o pregador da noite e eu chamo esse irmão aqui à frente para vir proclamar a palavra de Deus aos nossos corações. Glória
Aleluia,